Vamos para o texto bíblico, vamos aprender sobre as virtudes que nós precisamos acrescentar à nossa fé. Semana passada, nós falávamos sobre a fé de Pedro, que Jesus orou por Pedro, não foi? Para que a fé dele não se enfraquecesse, porque Pedro precisava ajudar os seus irmãos. Foi o Lucas 22, 31 e 32. Né? Então nós vimos que Pedro, em um dado momento, o Satanás disse que queria peneirá-lo. E Deus disse, Jesus, mas eu orei por ti, Pedro, para que a tua fé não fraqueça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ajuda os teus irmãos a entender o que é necessário para eles serem novas criaturas. Bom, aí o Pedro entendeu tanto essa visão de virtudes na fé, de acrescentar a fé, de proteger a fé, que lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 5, ele disse o seguinte: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Aí ele disse, qual é a primeira virtude que nós precisamos acrescentar à nossa fé? Ele chamou de virtude, né? Ele chamou de virtude. A fé precisa ter virtude. Depois ele disse, tenho que acrescentar o conhecimento. E ao conhecimento, ele disse que devemos acrescentar domínio próprio. E ao domínio próprio, ele disse que nós temos que acrescentar a perseverança. E na perseverança, ele diz que nós temos que acrescentar a piedade. E a piedade, acrescentar o quê? O amor fraternal. Aí nós temos então 7 virtudes que se faz necessário acrescentar à nossa fé. Tá? Então veja bem. Bom, pastor, como é que eu faço para entender isso? A primeira coisa, Pedro disse o seguinte, que nós devemos empenhar ou empregando nisto toda a diligência. Então, não são coisas que eu faço naturalmente, são coisas que irá precisar de um cuidado, de um desejo, de uma força de vontade, para você poder acrescentar estas coisas à sua fé. Não vem naturalmente. Ah, pastor, eu estou na igreja e automaticamente eu vou ter uma fé poderosa. Não vai. Tá? Para que você tenha uma fé poderosa, é necessário que você esforça-te. Você precisa se esforçar. E aí, então, ele vai dizer para nós que na fé nós temos que acrescentar a virtude. O que é a virtude, gente? A virtude é uma qualidade moral. Tá? A virtude é uma qualidade moral. Bom, primeiro fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos que não se pode ver. Isto é fé. Tá? Então, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova de fatos que não se pode ver. Eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. Eu não vejo possibilidades, mas eu creio na possibilidade, por causa da grandeza do meu Deus. Isto é fé. Então, fé, num resumo mais simplificado, para você anotar, é acreditar que Deus pode fazer aquilo que você espera. Tá? Fé é acreditar que Deus pode fazer aquilo que você espera, mesmo que as circunstâncias sejam todas adversas. Então ele disse que na fé eu preciso ter a primeira virtude. E qual é a primeira virtude? Ele disse que a primeira virtude é a própria virtude, né? A virtude, a minha fé precisa ter virtude. Virtude é uma qualidade moral, né? Um atributo positivo do indivíduo. Isso é virtude, tá? Então, virtude é um atributo moral que você tem. Virtude é uma disposição que você tem de praticar o bem. Tá? Então, o que é virtude mesmo? É um atributo moral, é uma predisposição que você tem de praticar o bem. A pessoa que tem a virtude, ela
sempre pratica o bem. Agora, quando eu falo desta virtude, eu vejo que essa virtude tem a ver com oração. Porque o próprio apóstolo Judas, aí foi Judas que falou, que nós devemos orar em todo tempo, né? Ele disse em Judas 20, que nós devemos orar, fortalecer a nossa fé. Deixa eu ler aqui Judas 20 para você. Você está me acompanhando, você pode abrir a sua Bíblia aí, por favor. Judas é vizinho do Apocalipse. Ele fala que a nossa fé precisa de... Olha só, como é que eu edifico? Mas vós, amados, edificando na vossa santíssima fé, como? Como é que eu faço para edificar na minha fé santíssima? Ele diz assim, olha só, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Então eu consigo edificar a mim mesmo com a minha fé. Como, Judas? Orando no Espírito Santo. Então, a fé se edifica também através da oração. Então, eu acredito que essa virtude moral, essa virtude que te traz o desejo de fazer o que é bom, eu acredito que tem a ver com a oração. Porque é impossível você orar e não sentir de fazer o bem para as pessoas. Não é verdade? Quando você vai a Deus em oração, por mais que você esteja com o coração magoado, ressentido, quando termina a oração, seu coração já está em paz. É assim ou não é? É uma virtude que nós devemos praticar. Jesus também disse em Atos 1, verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então essa virtude tem a ver com uma qualidade que eu tenho, uma coisa positiva que eu tenho de querer o bem, de fazer o bem para as pessoas, mesmo que eu não tenha nada em troca, tá? As pessoas não merecem, mas eu tenho uma inclinação para fazer o bem a elas. Isso é a virtude. Tudo bem? A sua família não merece às vezes, principalmente a família. Por quê? Porque eles mais são os que nos maltratam às vezes. Mas, no entanto, você ora por eles e os coloca na presença de Deus. Não é? Porque você tem uma virtude que é essencial para a sua fé. O desejo de praticar o bem. Na virtude, ele mandou acrescentar o quê? Também acrescentai o quê? A ciência, não é isso? Pondo nisso toda diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude. E a virtude acrescente o quê? A ciência, que é a capacidade de você entender, de você saber as coisas, tá? Essa ciência é importante, porque às vezes a pessoa, ela não consegue discernir, né, o que é certo ou o que é errado. Né? Ela não consegue discernir. Falta essa faculdade dela olhar uma coisa e dizer assim, não, peraí, isso aqui não é assim, isso aqui está errado. A ciência vai te mostrar o seguinte, olha, se eu percorrer esse caminho aqui, eu já sei quais são os resultados que eu vou alcançar. Então eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Isso é ciência, a capacidade de saber discernir. Então eu preciso discernir. Ora, eu estou na igreja, mas eu não devo apenas fechar os olhos e dizer, seja o que Deus quiser. Não, eu preciso traçar alguns caminhos, não é? Preciso traçar alguns caminhos. Em casa, por exemplo, eu preciso tomar algumas atitudes, né? E na maioria das vezes, é claro que essa atitude precisa ser positiva, porque eu já sei o que eu quero. Então, por exemplo, quando eu tenho a ciência, que é esse entendimento de Deus, entenda que eu não estou falando da ciência de modo natural, correto? Estou falando da ciência espiritual,
a capacidade de você julgar corretamente, de você entender as coisas. Quando você tem essa ciência, você olha para as pessoas, você olha para a situação e você entende que naquela situação, naquele quesito, não é o fim. Você consegue ver como agir, o que fazer para poder conseguir sair daquela situação. Mesmo que demore, a ciência te mostra, bom, você está no caminho certo, é só uma questão de tempo e você vai conseguir sair dessa situação. Mas quem não tem essa ciência, ele diz assim, para mim está tudo perdido mesmo, o mundo está de ponta cabeça, minha vida está de ponta cabeça e eu não quero saber de mais nada. Mas ora por mim, pastor. Como se a oração fizesse alguma coisa se a pessoa não tiver fé. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus, a primeira coisa que Jesus perguntou, você crê que eu posso fazer isso? Você tem fé que eu posso fazer isso? Então a fé é essencial. E precisa ter virtude, qualidade moral, qualidade de fazer o bem. Precisa ter ciência na minha fé, o entendimento, eu entendo a situação, eu entendo o tempo. Tem coisa que tem um tempo, não acontece no meu tempo, é no tempo de Deus. Tá? Não adianta, eu não tenho capacidade de mudar ninguém. Se eu pudesse, eu mudaria todo mundo, saía mudando todo mundo, mas eu não posso. Se eu tentar te mudar, eu vou ficar frustrado. Porque eu acredito que a pior frustração é eu tentar mudar você. Eu não vou conseguir te mudar. Só você consegue mudar a si mesmo. Só você consegue deixar de fazer o que é errado e passar a fazer o que é certo. Então ele disse que nós temos que acrescentar a virtude, eu acrescento a ciência. E na ciência eu acrescento o quê? Hein? O que eu acrescento na ciência? Não ouvi vocês. Acrescento a temperança. Diga comigo, a minha fé precisa de temperança. O que é temperança mesmo, gente? É chamado de domínio próprio. Você já ouviu falar? Domínio próprio. Temperança é o mesmo que domínio próprio. É um fruto do Espírito. Em Gálatas 5 você vai encontrar a temperança como um fruto do Espírito. Eu preciso ser temperado, nem muito e nem menos, né? Preciso ser temperado, preciso ser equilibrado, preciso ter domínio próprio. O que é uma pessoa que tem domínio próprio? É uma pessoa que não é levada pela emoção. A pessoa que tem domínio próprio, ela não é levada pela emoção. Tem dia que as nossas emoções, só por Deus. Acontece com você também? Tem dia que você levanta, as emoções estão boas, está lá em cima. Outro dia você levanta, as emoções estão lá embaixo. É ou não é? As emoções mudam frequentemente, sim ou não? Muda. Se você olhar para mim com cara feia, né? Se eu não tiver domínio próprio, já muda tudo. Eu já penso, por que ela me olhou assim? Né? Se você não tiver domínio próprio, eu passo por você e não cumprimento. Você fala, por que ele não me cumprimentou hoje? Será que ele acordou com a macaca? Como diz? O que houve? Mas se você tem domínio próprio, você entende que não houve nada. Entenderam isso, sim ou não? Então, domínio próprio é uma qualidade que você não age levado pela emoção. E outra coisa, você não age influenciado pela pressão. Que tem hora que as pressões são muitas, sim ou não? Sobre a sua vida também. Tem dia que há muitas pressões, meu Pai do céu. E você olha e diz, de onde vem tudo isso? Você não sabe, mas sabe que a pressão está ali. Então você precisa de domínio próprio, para você não ser controlado pelo seu sentimento. Porque nesse momento de pressão, você precisa agir com entendimento, você precisa agir com ciência. Senão você vai perder a batalha. Você precisa ter domínio próprio, ter temperança, tá? Ter temperança. Saber dominar o seu ímpeto. Isso é tudo que eu estou lhe falando é temperança, viu? Saber dominar o seu ímpeto. Você sabe dominar o seu ímpeto? Aquele ímpeto que vem às vezes? Você precisa saber dominar esse ímpeto.
tá? Que tem hora que vem. Você tem fé em Deus, você ama Jesus, não ama, sim ou não? Você vem para a igreja, você faz tudo que o pastor ensina. Mas tem hora que você não consegue dominar o seu ímpeto. Quando você vê, você já falou, já brigou, já desfez, já maltratou. Então você precisa ter temperança. Acrescente a temperança na sua vida, tudo bem? Controle o seu ímpeto. E esse ímpeto está tão presente na nossa vida, mais do que nós imaginamos às vezes. Quando você pensa que não, já vem aquele ímpeto de raiva, aquele ímpeto, aquele desejo de falar alguma coisa. Então, você precisa controlar o seu ímpeto, você precisa controlar o seu temperamento, ou seja, você precisa controlar suas palavras e suas atitudes. Então, temperamento tem a ver com controlar o meu ímpeto, controlar minhas palavras, controlar as minhas atitudes. Não ser levado pela emoção. Tudo bem até aqui, igreja? Posso prosseguir? Posso? Estão me entendendo? Tá bom. Então eu repito, não precisa anotar repetindo. Só para você pegar que eu repito. Tá bom? Olha só. À temperança, eu acrescento o quê? O que eu acrescento? Diga comigo, paciência. Diga, dá-me paciência, Senhor. Nós precisamos de muita paciência ou pouca paciência, gente? Paciência, Jesus Cristo. Gente, a paciência é uma coisa que, se você não tiver, você não consegue avançar também. Porque a paciência é saber esperar. Mas como esperar? Esperar crendo que a bênção vai chegar. Paciência não é passiva, de você cruzar os braços e falar, seja o que Deus quiser. Não, enquanto você espera com paciência, você faz o que é correto. Isso é paciência. Saber que Deus vai fazer. Não adianta, não importa. Deus vai fazer, eu tenho paciência. Eu espero que Deus atenda a minha oração, porque eu sei que Ele vai atender. Então, quem tem paciência não se precipita, não toma decisões precipitadas. A Bíblia diz, quem crê não se apressa. Você não vai apressar, não precisa sair desesperado fazendo as coisas. Não, eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Pode estar demorando no meu ponto de vista, mas eu acredito, a minha paciência está no Senhor. E como Ele não falha, mais cedo ou mais tarde, a minha justiça sairá como a luz, o meu direito como o sol do meio-dia. Porque eu espero com paciência, eu espero crendo que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Seja em relação à família, você crê que Deus vai cumprir aquilo que Ele... Seja sobre a sua saúde, você tem paciência, porque você crê que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Ele vai fazer, Ele é fiel, Ele vai fazer. Ele vai me dar a bênção. Eu creio nisso. Então você fica esperando, porque você acredita que vai acontecer. Não do jeito que a situação está lhe mostrando, mas do jeito que você acredita que Deus é fiel para fazer. Então eu preciso ter paciência. O que é paciência que você anotou? É acreditar, é esperar, crendo que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Seja em relação à família, em relação à vida pessoal, em relação à vida financeira, eu acredito que Deus vai fazer. E enquanto eu espero, eu faço a minha parte. Eu não cruzo os braços. Eu continuo fazendo a minha parte. É igual a pessoa que diz assim, eu creio que Deus vai me curar. Mas ele pergunta, você foi no médico? Eu não. Mas você está alimentando bem? Também não. Mas você faz alguma atividade física? Ixi, nem gosto. É a mesma coisa perguntar à pessoa, eu creio que Deus vai me prosperar, mas você está trabalhando? Eu trabalhar. Não gosto de trabalhar. O que você faz? Fica em casa dormindo. Mas eu creio que Deus vai me abençoar. Enganando a si mesma. Então, enquanto você espera, com paciência, você age. Ficou claro? Enquanto espera, você faz a sua parte. Tudo bem até aqui? Porque a oportunidade virá. Importa você estar preparado para tomar posse dela. Tá bom?
E a paciência eu acrescento uma outra virtude. O que eu acrescento na paciência? Vamos, gente. O que é piedade? Compaixão, né? O que mais? O que é compaixão? É a pessoa bondosa, né? Aquela pessoa que ela gosta, sabe? Ela é uma pessoa. Bom, vamos primeiro falar da piedade. Vou te dar um outro conceito de piedade, só para você entender. Primeira coisa, piedade tem a ver com o apego que você tem pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. Não é? A piedade é a pessoa que ama as coisas de Deus. Tá? Então, o que é piedade? É a pessoa que ama as coisas de Deus. Isso é piedade. Piedoso, que ama, respeita as coisas de Deus. Importante isso, né? Piedade tem a ver com a vida reverente para com Deus. Então, toda pessoa piedosa, ela tem reverência para com Deus. Ela não trata Deus de qualquer maneira. Ela respeita as coisas de Deus. Ela respeita a palavra. Ela tem respeito pelas coisas sagradas. Isso é ser piedoso. Às vezes você diz, eu sou uma pessoa piedosa. Tá? Piedade não tem a ver com bondade. Tá? Piedade tem a ver com respeito e reverência às coisas de Deus. Ou, se eu disse a bondade, mas essa bondade tem a ver com o meu servir a Deus. Isso é piedade, tá bom? Piedade é o apego que você tem para com as coisas de Deus, né? Piedade, ainda dizendo, é viver de acordo com os padrões cristãos. Isso é piedade. Se você quiser acrescentar aí, piedade é viver de acordo com os padrões cristãos, tá? Você precisa ver quais são os padrões da vida cristã. Uma pessoa cristã, ela sai xingando os outros? Uma pessoa cristã, ela sai falando mal das pessoas? Uma pessoa cristã, ela sai ofendendo todo mundo com palavras? Não. Uma pessoa cristã, ela ama o que Deus ama? Ela odeia o que Deus odeia? Sim. Uma pessoa cristã, ela julga os outros? Julga? Julga ou não? Não. Ela não julga ninguém. Uma pessoa cristã, ela se sente melhor que os outros? Ela fala assim, vocês todos vão para o inferno, só eu vou para o céu. Não, a pessoa cristã não faz isso, não é? Pelo contrário, ela ora para que as pessoas do convívio dela, da família dela, conheçam o Deus que ela conhece, né? Ela não sai por aí falando, né, demonstrando que ela é de Deus, né? Que ela é de Deus, eu sou de Deus, e você não é. Não, isso não tem a ver com os padrões cristãos. Eu preciso ajudar as pessoas através do meu testemunho. Então o meu apego, o meu amor para com as coisas de Deus é que vai demonstrar isso. O meu jeito de falar, o meu jeito de expressar, o meu jeito de lidar com as pessoas vai fazer com que as pessoas digam, você é diferente. Aí a pessoa pergunta, você é crente? Você é cristão? Sou. Ah, mas você é um cristão diferente das pessoas que eu conheço. Olha aí a piedade. Tá? Porque mostrou que você é uma pessoa diferente. Tá? Então isso é piedade. Amém, gente? Tá? A piedade também é um fruto do Espírito, tá? Tá lá em Gálatas 5, 22. Piedade é um fruto do Espírito. Então nós precisamos pedir esse fruto. Nós não temos ele automaticamente. Eu preciso praticar a piedade. Tá? Eu preciso praticar. E a piedade eu acrescento o quê? O que eu acrescento, gente, na piedade? Amor fraternal. O que é o amor fraternal? Você sabe? Hã? O que é amor fraternal, meus irmãos? Não ouvi. Amor fraternal
tem a ver com você amar os seus irmãos, mas não os irmãos de sangue somente. O próximo, pronto. Amar o próximo. Isso é amor fraternal, tá bom? Vou falar de amar o próximo, que se eu falar de amar os irmãos, você vai tratar bem o pessoal da igreja e vai maltratar o pessoal de casa. Que tem gente na igreja é uma bênção, sim ou não? É ou não é? Já vi marido reclamar: nossa, minha esposa na igreja é uma bênção, pastor. Eu queria ter essa mulher em casa, porque na igreja, olha que bênção ela é. Na igreja ela é paciente, na igreja ela segura na minha mão, na igreja ela me abraça, na igreja ela me oferece café, na igreja ela ora comigo. O pastor diz: abraça a pessoa do seu lado. Na igreja ela me abraça, pastor, mas em casa... Às vezes eu fico olhando, pastor, na igreja como é que ela trata as irmãs, né? Trata as irmãs com carinho, trata os irmãos com respeito, mas em casa ela não me respeita, pastor. Em casa ela não me respeita. Então você vê que, quando eu falo de amor fraternal, de amar os irmãos, eu prefiro dizer amar o próximo, porque sempre vai ter alguém próximo de você. Quando você está em casa, quem é o seu próximo? Aquela pessoa que está ali do teu lado. É ou não é verdade? Seja ele parente ou não. E quando estão todos em casa e você está em casa, quem são o seu próximo? São os seus familiares, que você precisa praticar o amor fraternal para com eles. Esse amor fraternal, gente, é o amor de Deus, sabe? Que você ama as pessoas sem olhar os defeitos dela. Me entende ou não? Tá? O amor fraternal, você ama as pessoas sem olhar os defeitos. A mãe ama o filho, mas pastor, meu filho é viciado, mas eu amo ele, é meu filho. Pastor, meu marido bebe, chega em casa com um bafo de cachaça, eu odeio, mas eu trato ele bem, ele é meu marido. Ficou claro, sim ou não? Né? Ah, pastor, ele fuma, o charuto do capeta. Não, pastor, eu odeio cigarro. Ah, eu odeio. Eu já fumei também, pastor, mas hoje eu odeio. E quando, pastor, ele fuma e vem querer me beijar, eu corro dele. Eu tenho uma sugestão para a senhora: tenha sempre um house preto por perto, não é? Tenha sempre um house preto. Conhece o house extra forte? Isso, aquele house da embalagem preta extra forte. Tem um house por perto, não é? Porque você tem que praticar o amor fraternal, sim ou não? Você tem que amar as pessoas sem olhar os defeitos dela, não é? Que você fala assim: Jesus, será que não chegou a hora dessa pessoa ainda? Né? Senhor, misericórdia, Jesus. Ah, meu Pai. Aí eu preciso lembrar de quê? Do amor fraternal. O que é o amor fraternal mesmo? Amar as pessoas sem olhar os... Gente, Jesus praticou o amor fraternal em relação a nós. E pratica até hoje. Porque Jesus, se Jesus olhasse os seus defeitos, ele cortaria a tua cabeça fora. Sim ou não? Se Jesus for... Gente, nós acabamos de orar na igreja: Senhor, me perdoa, me limpa de todo pecado. Oh, Jesus, meu Pai, eu quero amar só o Senhor. Aí quando a gente chega lá fora, vai assistir o futebol, você xinga o juiz, você xinga o jogador. Sim ou não? É ou não é verdade? Você fala para o outro time que perdeu: toma. É isso aí. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, Jesus pratica o amor fraternal para conosco todo dia, gente. E a graça dele é o amor fraternal, porque se não fosse o amor fraternal, nem eu estaria aqui. Você me entenderam? Sim ou não?
problema é que nós somos ensinados a agir como juiz, como quem julga. Só que a gente julga sem olhar que nós também temos defeitos. Então nós precisamos praticar o amor fraternal. O amor fraternal nos dá a capacidade de amar as pessoas sem olhar os defeitos dela. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Ah, pastor, não vou engolir barata não. Nem sapo. Ah, não, comigo não, pastor. Comigo não. Isso aí é muita coisa para mim. Se mexer comigo, uma senhora disse, se mexer comigo eu rodo logo a baiana. Eu chuto o pau da barraca. Eu falei, calma, a senhora precisa do amor fraternal. A mulher que tem um marido que é ímpio, que não é da igreja, o marido sai, bebe, você não sabe nem com que ele anda, você precisa praticar o amor fraternal em casa. Porque senão você vai chegar em casa, você vai acabar infernizando ele. Falando, você estava onde? Com quem? Quem estava lá no bar? Ele vai falar, sei lá, nem vi. Você é cínico, hein? Fala quem estava lá com você, para você chegar essa hora. Fala, eu com meus amigos. Amigos, né? Eu sei os amigos que você estava lá com eles. Aquelas piranhas estavam lá também, é? Falta de amor. Desculpa, gente. Eu estou jejuando, não posso falar essas coisas. Mas tem gente que falta o amor fraternal, filha. Ô, gente, o cara já está meio descabiciado. Se você ficar em casa infernizando, o capeta vai falar para ele assim, ei, antes de você ir para casa, cara, bebe primeiro, porque sua mulher é um demônio. Chega em casa esquentado, já fora de órbita, porque senão ela vai falar umas coisas. Então já bebe umas 3 cachaças, você já chega em casa, tu quer falar, você está até roncando, você não está nem ouvindo. Já atendi muitos casos assim. Né? Porque a mulher não tem amor fraternal. Entenderam isso, sim ou não? Quem está me entendendo? Amém? Amém? Né? Então, pratica o amor fraternal. Quando você pratica o amor fraternal, é como se abrisse uma válvula de escape. Aquela angústia, aquela mágoa, aquela coisa rancor de dentro de você, sai. Estou explicando, sim ou não? Amém, gente? Amém? Tá? Fala para ele, ó, sabe, nós somos uma família, né? Faz as coisas que ele gosta, mesmo que ele não mereça. Pratica o amor fraternal. O amor fraternal diz que a gente tem que amar as pessoas sem olhar os defeitos delas. Quem me entende até aqui? É difícil praticar o amor fraternal, gente? É difícil? Isso aí. Obrigado pela sinceridade. É muito difícil. Mas, se eu quero que a minha fé funcione, eu preciso aplicar o amor fraternal. Porque uma coisa está ligada a... Você está vendo que tudo está ligado, né? Uma virtude está ligada na outra, não tem como. Sua fé não vai funcionar se faltar a virtude, se faltar a piedade, se faltar o domínio próprio, se faltar o amor fraternal. Não vai funcionar. Porque uma coisa está ligada a outra, é igual uma engrenagem, um motor. Se uma coisinha der errado no motor do seu carro, ele não funciona. Sim ou não? Você fala, mas esse motor é novo, mas uma peça quebrou, está faltando, não vai funcionar. Então a fé, sim, você precisa ter o amor fraternal. Para mim, no meu ponto de vista, o amor fraternal é uma das virtudes mais importantes. Porque o amor fraternal, você não julga as pessoas. Quem está me entendendo? Quem me entende, diga amém. Certo. O amor fraternal te faz compreender as pessoas, antes de ser compreendido. Você procura compreender. Isso é chamado também de empatia. Quando você se coloca no lugar das pessoas, quando você deseja o bem para as pessoas. Ou quando você é altruísta também, os psicólogos vão chamar disso, de empatia, altruísmo.
que você se coloca no lugar do outro. Você deseja o bem para o outro. Você não pensa em você, você não é egoísta. O altruísta não é egoísta. Ele quer o bem para o próximo. Mas tem gente que, olha, primeiro vem a mim e o vosso reino é se der certo. Não é assim? É ou não é? Primeiro vem a mim, o vosso reino se der certo. Não, você precisa praticar essa virtude chamada amor fraternal. E por último, eu acrescento no amor fraternal o quê? A caridade. Caridade aí não é o ato de fazer bondade, como caridade, conhecido por nós na Igreja Católica. Quando se fala de caridade, no entendimento católico, você é uma pessoa que distribui as coisas, você é uma pessoa que, sabe, uma pessoa que ajuda o próximo, né? Essa caridade aí é traduzida como amor. Em algumas Bíblias vai até chamar de amor, não é? Vai traduzir caridade por amor. Só que esse amor aí não é o amor fraternal, é o amor do tipo de Deus. Ou seja, o que Deus quer com caridade? Ele quer que assim como Ele nos amou, nós também sejamos capazes de amar as pessoas. E amar de um ponto de perdoá-las. Porque o amor de Deus foi demonstrado através de quê? Do perdão. Do perdão. Não é? Jesus morreu na cruz para quê? Para nos? Não, e nos perdoar. Não é isso? Para nos perdoar. Tá? Então nós precisamos desse, né, amor do tipo de Deus, que é o amor capaz de perdoar. Capaz de amar a ponto de perdoar. Então você precisa desse amor, dessa caridade, que é o amor que você ama tanto, que você é capaz de perdoar. Você é capaz de perdoar. Você se sacrifica pela pessoa. E aí, vem aí o que ela falou aqui. Poxa, como é que a gente faz que tem tanta gente perseguindo a gente? Então, a gente precisa da caridade. O amor que faz a gente amar tanto a pessoa, que a gente se sacrifica por ela. A gente se entrega. A gente abre mão de coisas. Abre mão de direito de falar. A senhora teria direito de falar um monte de coisa, sim ou não? Aí você diz assim, não, eu abro mão do meu direito de falar e vou procurar compreender. Isso é difícil, mas é uma das virtudes que eu preciso acrescentar na minha fé. Tudo bem até aqui, gente? Falamos de todas elas? Falamos? E quem me entendeu? Então o verso 6, só para a gente fechar, diz que, o verso 6 vai dizer assim, porque se em vós, verso 8, né? Isso. Porque se em vós houver olha só, presta atenção. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não basta só ter, elas precisam aumentar. Não vos deixarão o quê? Ociosos, estéreis no conhecimento, não é isso? Você não vai ficar estéril, né? As coisas irão funcionar para você. É isso que ele está dizendo, né? Ou seja, ocioso aí, você não vai deixar de produzir fruto. Vai produzir fruto, né? Não basta ter fé, é preciso ter as virtudes que nós falamos. Amém, gente? Quando somos derrotados em alguma batalha, geralmente nós culpamos o quê? A falta de fé, né? Aí você não recebeu a bênção, o pastor diz o quê? Você não tem fé. Quando as coisas não acontecem, você diz assim, pastor, ora por mim, porque eu acho que a minha fé está fraca. Não, a fé é igualmente preciosa, disse Pedro, lá nos primeiros versículos. O que falta então é as virtudes, que precisam abundarem em você.
aumentar em você, para que você então alcance a vitória e não seja ocioso, não é? Ou seja, quando você não está ocioso, no caso, significa que a ociosidade é não encontrar o que fazer. Quando você não é ocioso, você sabe o que fazer. Quando vem a adversidade, eu sei o que fazer. O ocioso não, ele não sabe. Ele não tem atitude, ele não tem iniciativa, não é? Por isso que essa virtude precisa estar em você. Se ela estiver em você, com certeza você vai ser abençoado. Amém?